Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos encerrar a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, com o item 106, sexta classe, Espíritos Batedores e Perturbadores. Estamos estudando o livro segundo, capítulo 1, sobre os Espíritos, ou dos Espíritos, com o livro da editora M. Bom, nós já estudamos nos vídeos anteriores. Se você está chegando agora, seria interessante você ver os vídeos anteriores. Todos eles estão no nosso canal do YouTube, todos eles estão no nosso canal no Facebook, na nossa página no Facebook. Nós estamos na terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. Nós já trouxemos as características gerais desta ordem. Nós já trouxemos 4 subdivisões, essa é a quinta subdivisão. A 10ª classe, espíritos impuros, nós já fizemos um vídeo sobre isso. Nós já fizemos um vídeo também sobre espíritos levianos, que é a 9ª classe. Fizemos um vídeo que nós abarcamos os espíritos pseudo-sábios da 8ª classe e os espíritos neutros da 7ª classe. E agora, então, a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Nós vamos até ler isso aqui textualmente. Mas espíritos batedores e perturbadores não são necessariamente uma classe. Não dá para colocar, olha, esse sujeito ele é batedor, ele é perturbador, então ele é dessa classe. Kardec separou para estudo, para uma forma de estudo, para uma forma de sistematização. Mas os espíritos batedores e perturbadores, eles estão em todas as classes de espíritos imperfeitos. Não vamos encontrar, por exemplo, espíritos batedores na classe dos espíritos bons, na ordem dos espíritos bons, que são 4 classes: espíritos benfeitores, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Espíritos superiores são quase da primeira ordem, né? São quase espíritos puros, evidentemente não serão batedores e perturbadores. Espíritos prudentes, como o próprio nome já diz, não vão ser espíritos batedores. Espíritos sábios, por serem sábios, não são batedores, perturbadores. E espíritos benfeitores, que a qualidade predominante é a bondade, não vão ser espíritos batedores e perturbadores. Porém, no entanto, contudo, todavia, se utilizam desses espíritos imperfeitos, batedores e perturbadores, quando necessitam de efeitos físicos para chamar atenção, para trazer informação, para confirmação da vida pós-mortem, como utilizamos de um funcionário nosso para com menos recursos intelectuais, por exemplo, para fazer determinados trabalhos que nós podemos fazer, porém contratamos alguém para fazer, sugerimos alguém para fazer, pedimos alguém para fazer, que estão mais aptos àquela situação. A gente vai entender isso mais precisamente durante a leitura, mas cabe essa ressalva desde já. Então vamos lá, 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Quanto às suas qualidades pessoais, esses espíritos não formam uma classe distinta propriamente falando. Podem pertencer a qualquer classe da terceira ordem de espíritos imperfeitos. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Em relação aos outros espíritos, mostram-se mais apegados à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja por agirem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas, em geral, os espíritos elevados deixam isso por conta dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam que manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Bom, então há uma história de que Kardec estava muito cansado, já bastante debilitado fisicamente, inclusive, e estava fazendo as suas anotações sobre as obras chamadas básicas do Espiritismo, e havia um equívoco, havia um erro
né, em uma das assertivas dele, segundo os espíritos, havia um equívoco na redação. E aí começaram então batidas e barulhos sistematizados na casa de Kardec para chamar a atenção. E ele, percebendo então essas batidas, esses barulhos, esses estalidos, esses estampidos, ele parou o trabalho que estava fazendo, ele anotava tudo o que acontecia, né, por bom senso, por excelência, e mestre em todos os bons sentidos. Ele anotou aquilo que estava acontecendo naquela noite e tal, e depois, nas reuniões mediúnicas, lhe foi explicado que havia um erro em tal lugar, em tal situação que ele estava fazendo, já que os espíritos o secundavam, o auxiliavam, estavam com ele o tempo todo, e aí, os espíritos superiores, e aí então, ele corrigiu, e soube-se que os espíritos utilizados para isso eram espíritos batedores e perturbadores. Percebe? Então, o espírito superior estava acompanhando, o grupo de espírito superior, ou pleiade de espíritos superiores, estavam acompanhando o que Kardec estava fazendo, mas espíritos batedores e perturbadores foram usados para chamar a atenção do Kardec naquela situação. Bem simples de entender. Fábio, e com relação a Ana Prado, em Belém do Pará, médium de efeito físico, pessoa que tinha materializava as pessoas, materializou a Raquel Figner, que era filha do Frederico Figner, que depois foi Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira depois. Está no livro oh meu Deus, como que é o nome do livro? Voltei, escrito por Chico Xavier sob o pseudônimo de Irmão Jacó, mas é o Frederico Figner. E a Raquel Figner se materializa e senta no colo dele em Belém do Pará, fotografada e tudo mais, porque a Ana Prado tinha uma mediunidade de efeito físico, e os espíritos que se manifestavam ali eram os espíritos que, como espíritos que dão comunicação de toda ordem. Aí não estamos falando de espíritos batedores e perturbadores. Há também, mas espíritos batedores e perturbadores, como o próprio nome diz, enchem as paciências da gente. São aqueles que de repente você está quase dormindo e puff, aparece um barulho, alguma coisa desse sentido, uma perturbação mesmo, são esses espíritos. Fábio, sempre acontece isso na minha casa. Eu coloco louça no escorredor de prato e vira e mexe o espírito derruba. Não é bem assim, viu? Para saber o que você está fazendo, como que você está colocando, se está empilhando certinho a louça, tem a gravidade que puxa tudo para baixo. Não podemos generalizar. Por que eu estou brincando com isso? Para a gente não ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Aquela coisa de, somos fanáticos, tudo, somos espíritas, então tudo é espírito. Tudo é espírito. Eu passei perto de uma casa e senti um arrepio, a certeza que tem espírito lá dentro. Fábio, você tem que ver. Eu fui ver uma casa para alugar e senti as energias daquela casa. Provavelmente teve gente em outras vidas em outras vidas eu morei lá. Tá, essa casa foi construída quando? Essa casa foi construída há 10 anos. E dá tempo de em outra vida você ter vivido lá? Você percebe onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de nem tudo é espírito, pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes, vamos estudar. É diferente, por exemplo, se você vai sei lá, vai para a Europa, vai para a Ásia, você vai para a China, né? Você vai para o Japão. Aí você vai para o Japão, você vai numa vila no Japão, uma vila que existe há 1000 anos. Aí tudo bem, você sentiu uma sensação, talvez um déjà vu em francês, ou déjà vu em inglês, é a mesma palavra, mas são duas pronúncias diferentes. Então você tem uma sensação de já ter estado naquele lugar? Pode até ser, porque aí nós estamos falando de uma vila que tem mais de 1000 anos. Há uma possibilidade de estar lá. Na Europa há construções muito antigas, que você chega num lugar. Mandar um grande abraço ao meu amigo Dr. Paulo. O Dr. Paulo está lá na Itália, então ele encontra algumas situações, algumas construções
2.000 anos, por exemplo, e sente uma sensação, pode ser. Se acontecer, pode ser uma sensação, um déjà vu, alguma coisa nesse sentido. Agora, aqui no Brasil, num lugar que, né, numa construção que tem lá 50 anos, 60 anos, não dá tempo de ter, você entendeu? Eu tô com 52. Eu chegar num lugar que tem 40 anos a construção, falar que foi numa outra vida, sabe? A gente tem que tomar cuidado com essas situações e não ser iludido por aquilo que o Espiritismo tenta trazer para a gente como orientação e como revelação, e não como fanatismo. O espírita não é fanático, né? Tudo é espírito. Passa perto de uma pessoa e por um motivo qualquer sente um arrepio. Essa pessoa deve estar com o espírito perto. Eu senti uma coisa ruim, ela deve estar com o espírito ruim perto. Sabe, tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Estudar é o grande segredo, né? De nos livrarmos dessas tolices que nos fazem fanáticos. Bom, encerramos então a terceira ordem, espíritos imperfeitos, nas subdivisões chamadas classes. Na 10ª classe, espíritos impuros; 9ª classe, espíritos levianos; 8ª classe, espíritos pseudo-sábios; 7ª classe, espíritos neutros; e 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. No próximo vídeo nós vamos falar da segunda ordem, vamos falar de espíritos bons. E aí vamos perpassar muito rapidamente sobre os espíritos benfeitores, sábios, prudentes e superiores, porque espíritos bons, por serem menos espíritos do que os espíritos imperfeitos que somos, então fica mais fácil da gente identificá-los. E aí a gente vai estudando, depois nós vamos passar para a primeira ordem, espíritos puros, e aí começaremos um assunto muito assim importante para nós, que é a progressão dos espíritos, a evolução propriamente dita. Ou seja, o livro dos Espíritos nos encanta o tempo todo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e todo dia a gente traz uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira e amanhã tem mais. Tchau.